Boa noite a todos. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje nós vamos uma noite que eu considero uma noite brilhante, das melhores nossas, porque o nosso palestrante, Luiz Carlos Lisboa, vai falar sobre o Kafka, especificamente sobre esse livro, A Metamorfose. Então, vai ser muito satisfatório ouvir e aprender com ele pela análise que ele vai fazer do livro. Passo a palavra, então, ao Mafra, dirá alguma coisa e logo em seguida Luiz Carlos começará a falar conosco. Meus amigos, a sessão de hoje é especial e é sempre especial quando comparece aqui o Luiz Carlos Lisboa, que é um escritor importante, dono de um estilo inteligente, lúcido e que flui com elegância. E a palavra oral do Lisboa também é assim, e nós somos beneficiários da palavra dele nas nossas reuniões, nas nossas sessões da academia e também, para a felicidade nossa, de todos nós, no nosso clube de leitura. Então, ele falará sobre Kafka. E eu passo imediatamente a palavra ao Lisboa, que fará as suas considerações. Hoje, o nosso trabalho, a espinha dorsal do nosso trabalho é o discurso e a análise, as reflexões do Lisboa, e nós vamos comentar depois o trabalho que ele vai apresentar. Amigos, eu gostaria de, antes de começar a nossa conversa sobre esse livro do Kafka, Metamorfose, eu gostaria de primeiro pedir desculpas por esse fio de voz que me resta, que é um problema que eu tenho na garganta, de alergia, etc., nada grave, mas pode impedir uma comunicação mais clara. Então, eu preferi começar lendo um texto que eu preparei, que é uma introdução a essa coisa complicada que é esse livro do Franz Kafka. O primeiro ponto a ser considerado, quando se tem em mãos a Metamorfose de Franz Kafka, é o fato de que se trata de um enigma a ser decifrado. Kafka deve ter conhecido a frase de Shakespeare no Rei Lear sobre, aspas, mistério das coisas que estão sempre aí, diante de nós, esperando um significado, fecha aspas. Na ficção que vamos examinar, o absurdo ocupa um lugar de destaque e se agita em torno dela, utilizando a nomenclatura do escrivão e a minúcia do joalheiro. O resultado é uma narrativa espantosa. Esse mistério, o do homem que acorda transformado num inseto de proporções humanas, esconde alguma coisa maior do que a mera ficção científica ou apenas uma história de terror. É muito mais que isso. Perfeito na construção do personagem, Gregor Samsa, o conto é narrado em tom cartorial e de forma realista, por alguém que se arrasta como um animal em seu covil, mas é também um observador do mundo tão interessado quanto nós, leitores do livro. Em todos os tempos, houve sempre gente que tomou a si a tarefa apaixonante e imperiosa de decifrar o mistério de estar vivo. Em sua obra, Kafka se queixa de não entender o mundo, ao mesmo tempo que lamenta se sujeitar aos seus valores desse mundo e, finalmente, ao seu julgamento. Em outro livro seu, O Processo, ele conta uma vez mais a história do homem colhido no absurdo em que se viu lançado, como de resto todo homem. Seu personagem não é um desconhecido qualquer. Ele é, de fato, cada homem no mundo, saiba disso ou não. Para Kafka,
Somos potencialmente esse prisioneiro que se pensa livre, mas que é condenado por critérios que regulam o viver e morrer, que premiam e castigam indistintamente, sem levar em conta a opinião de sua presa. No caso particular do conto A Metamorfose, as interpretações que o cercam se multiplicaram mundo afora desde que foi publicado e se espalhou consagrado pela curiosidade popular. Para dar uma ideia dessa multiplicidade, uma bibliografia recente do autor registra 189 títulos de ensaios e exegeses, dedicados exclusivamente a essa obra. Tais interpretações variam de teológicas a sociológicas e viajam pela filosofia e a psicanálise freudiana, a cuja teoria o próprio Kafka se referiu com ceticismo e dissabor, ele que foi contemporâneo de Freud. Os romances, contos, diários e fragmentos de Kafka dão conta da efervescência e, ao mesmo tempo, da solidão que reinaram sempre na vida e na alma do autor. A Metamorfose, o único trabalho que ele se permitiu divulgar desde que o terminou em 1912, publicou 2 anos depois, e não contém apenas suas preocupações mais profundas sobre o aparente absurdo de estar no mundo, mas projeta de modo singular a ideia de que muitos de nós, com frequência, nos tornamos aos poucos aquilo que os outros esperam ou desejam de nós. Somos, enfim, personagens moldados pela cultura dominante, trabalhada por nossos antepassados. Só uns poucos resistem a isso. Nos seus diários, 1910 a 1923, Kafka fala sobre essa resistência, abre aspas. Cada homem é singular e chamado a agir em virtude de sua singularidade. É preciso, contudo, que tome gosto por sua singularidade. Em minha casa se trabalhava, ele fala na casa dele, Kafka, em minha casa se trabalhava para que minha singularidade desaparecesse, para que ela fosse suprimida. Essa era a causa de sua revolta. Logo na primeira página, a Metamorfose nos mostra como Gregor despertou um dia com uma imagem abominável de si mesmo, aquela nascida nas críticas de sua família. Para ele, havia algum conforto na sua mutação, uma vez que de um inseto repulsivo não se espera a obrigação de sustentar a família com o produto do seu trabalho. Quando escreveu o conto, o moço Franz Kafka desejou que seu pai o lesse um dia, a fim de que se descobrir como autor das recriminações que fazia em casa. Mas não, o velho Hermann limitou-se a julgar a narrativa uma tolice que não merecia de ser lida até o fim. Não chegou a lê-la. No seu célebre estudo Kafka, Prós e Contras, o filósofo e ensaísta alemão Günther Anders fala da mistura de ateísmo e religiosidade em Kafka e do seu distanciamento do mundo. Anders mostra ali um Kafka obstinado, sempre à espera de uma revelação que não ocorre jamais e que explicaria a vida humana. Anders chama a posição kafkiana em face da vida de ateísmo envergonhado. Mas para Modesto Carone, o principal tradutor brasileiro de Kafka, o autor tcheco era religioso, mas muito à sua maneira. E Carone cita a propósito Otto Maria Carpo, que foi apresentado a Kafka em Viena. O Otto Maria Carpo me contou isso pessoalmente, esse encontro. Ele encontrou o sujeito, foi apresentado num bar, num restaurante, e ele disse, eu me chamo Kauka, porque Kafka era em alemão e Kauka era em Yiddish, alguma coisa assim. Isso foi em Viena. O Deus de Kafka, diz Otto, fez estremecer os fundamentos do céu e da terra. E esses terrores e esplendores ele escondeu nas suas amostras de vida cotidiana. Sua obra é toda feita de parábolas. Assim, a obra geral de Franz Kafka se abre com cautela para o absurdo de estar vivo, trazendo nas mãos o nada, mas na sua essência
essa obra renova o ímpeto de buscar um sentido, seja lá qual for, exatamente como o Sísifo do mito grego. Os heróis kafkianos, bem como os clássicos da Grécia, experimentaram de tudo, mas suas mãos continuaram sempre vazias. O personagem do mito carrega a pedra montanha acima e ela sempre volta a rolar, ao fim de tanto esforço. Socialismo, ateísmo, anarquismo, sionismo, obsessão literária, várias profissões burocráticas. A tudo Kafka se devotou com a mesma determinação de Sísifo e de tudo desistiu para em seguida recomeçar, tal como a pedra. Mas nada Kafka tentou com mais empenho do que conquistar o amor e a admiração do pai, o velho Hermann, odiado e amado pelo filho, como no modelo freudiano de conflito doméstico, e tal como Freud, no respectivo sentimento de culpa. Hermann julgava o filho um Luftmensch, expressão Yiddish que significa homem aéreo, alienado, cabeça oca. Mas a palavra se refere também a uma pessoa incômoda que rouba a paz de um lar dominado por um chefe que ama as certezas e que abomina as fraquezas. O fato é que Gregor Samsa e Franz Kafka, personagem e autor, nunca se sentiram incluídos no meio familiar. E, por que não dizer, na vida do mundo também. No entanto, sua obra estabeleceu um contato quase elétrico com o mundo inteiro quando seu autor já não existia mais. Pois Franz, viajante solitário em seu tempo, em meio às suas dores, inventou uma forma de se libertar e de não pertencer a nada e a ninguém. Não que tenha deixado de esperar. Na sua ficção, seus personagens aspiram a uma comunicação com o mundo que, afinal, nunca se completa. É verdade. Mas a teimosia em tentar gerar uma nova energia, que, afinal, se isso é possível, uma negação, uma própria negação do nada. Na Metamorfose, Gregor Samsa é descrito como se tivesse acordado no novo corpo, mas ele vive de fato no mundo como se tivesse aceito uma outra imagem de si mesmo, forçada pela crítica de terceiros, no caso a família. As censuras que lhe faziam agora tinham procedência e ele as aceitava, rastejando vida fora. E como um inseto repulsivo não tem direitos, tudo o que lhe restava então era aceitar calado o epíteto de Luftmensch e comportar-se como um acusado confesso, alguém que se deseja que morra para ser varrido da sala de jantar. Na primeira página da obra, o anti-herói Gregor Samsa desperta para a sua insignificância, sua esquisitice, sua estranheza perante o mundo, ou o que ele mesmo chama nos seus diários de singularidade. Agora só era preciso acomodar-se a essa nova realidade, vendo-se como os outros o viam. O pai Hermann sustentava a ideia de um mundo onde conviviam homens de valor e homens inúteis, e onde os segundos, os inúteis, estavam sobrando. Na mesma época, muito próximo dali, e sob a mesma mentalidade de rejeição, o nazismo começava a nascer. Encarnando-se nesse personagem, Gregor Samsa mostra a sua singularidade. Ao gerente que o procura em casa, isso logo no começo do livro. Aos pais, à irmã, à arrumadeira, a todos que o tratavam como um monstro. Em que consistia a sua metamorfose, afinal? Antes da transfiguração, da transformação, o personagem era daqueles que procuram um sentido para as coisas. Já como inseto, não procurava mais. Ele havia assumido a imagem que projetavam dele em casa com muita persistência. Identificando-se com um grande ser repugnante, agora era só sobreviver. De um ser abominável não se esperava deveres, obrigações, reformas. Samsa agora está livre. Décadas depois de Kafka, no seu mito de Sísifo, Albert Camus, francês,
norte-africano, mas francês, naturalizado, nos diz que está profundamente ligado, ele nos diz que está profundamente ligado a esses que não param de se interrogar, ainda que sem obter qualquer resposta, num mundo onde o homem é jogado sem qualquer consulta ou explicação. Não é que sejamos apáticos, dizem ambos, Kafka e Camus, cada qual na sua linguagem. O fato é que nós não conseguimos nos definir interiormente, por mais que nos penduremos nos dogmas, nas ideologias e nas filosofias. Quando não nos apegamos logo a uma crença ou a uma esperança básica, é porque, no fundo, duvidamos das certezas. A dúvida é a dor maior do homem. E é também motivo da antipatia geral por parte dos que a consideram fraqueza. Kafka e o pai estavam fadados ao desentendimento. O homem absurdo de Camus, nós todos, segundo ele, atirados num mundo desprovido de sentido, abre aspas, cultivamos o hábito de viver antes de adquirir o de pensar, fecha aspas. Essa é a essência do homem aéreo. Esse é o Gregor Samsa da metamorfose, que busca, mas não define seu alvo. Alguém que se poderia chamar de vago, inquieto, abstrato, alienado, conforme a sede de verdade de quem escolhe a palavra. Quando se observa plenamente, o homem comum hesita em confiar, porque evita escolher. Em Carta à Namorada Feliz, em novembro de 1912, diz Kafka, abre aspas, escrever mal, talvez, mas enfim escrever, se não quiser me entregar ao desespero completo, fecha aspas. Ele só tinha certeza desse permanente estado de espírito e de nada mais. De todo o resto, ele duvidava. Em outra carta, também de Felice, ele se queixa, abre aspas, só escrevo agora o estritamente necessário, bastante para suportar o dia seguinte, fecha aspas. Para si mesmo, Samsa, naquela manhã, havia deixado de ser o homem que busca uma revelação e a procura, mas a procura sempre. Talvez tivesse conhecido a frase de Goethe, feliz é o homem que parou de procurar. Mas tudo indica que não se deteve nela. Ele agora queria apenas acomodar-se no seu canto e garantir a comida do dia seguinte. O que era, uma vez mais, a busca de alguma coisa. Como qualquer animal, qualquer inseto. Olhando o autor e personagem mais de perto, vemos neles a mesma singularidade do Sísifo, levando a montanha acima, a pedra que depois vai rolar de novo, montanha abaixo. Essa é uma exposição que eu faço, um resumo que eu faço para iniciar alguma coisa de troca de impressão entre nós. Eu fiz aqui um roteiro da metamorfose, mas é um roteiro que pode ser aplicado quando a gente conversar sobre ele. Se algum dos senhores quiser dizer alguma coisa a respeito do livro que vocês leram certamente, eu estou à disposição. Eu li todos eles, inclusive eu trouxe o processo, eu errei o livro, eu não li dessa vez a metamorfose, mas eu já li 2 vezes anteriores. Primeira vez eu não gostei, a segunda eu odiei. Não no sentido da qualidade da obra, mas a essência quase que traumática para mim, né? É uma depressão que nem existia nessa época da DC. Nesse contexto que você todo a época do Freud e tudo mais, existe esse termo de depressão ainda, mas acho que não está aí. Alô? Tá ouvindo, gente? Agora não. Sim. É um livro que para mim choca, né? Essa questão do ser asqueroso, do monstro, mas eu fico pensando que acima de tudo esse monstro ele viveu, ele sobreviveu a situações da vida que já não era mais quase vida, e sim uma pré-morte. E quantos de nós, né, somos esse monstro, talvez ou visto pela sociedade, ou por uma condição de contexto social, ou pela roupa que veste, como somos esse monstro
que somos julgados, enfim, ou quem anda na contramão se torna monstro, por exemplo. Não sei, Jesus Cristo deve ser um monstro para muita gente, mas acima de tudo é um monstro que sobrevive, ele tenta viver. Apesar de ser apunhalado ou amassanhado com a maçã, né, pelas costas, ou enfim, metaforiza essa questão ideológica de pecado, enfim, Branca de Neve, os Sete Anões, a maçã, depois menção da fruta do pecado. Mas, acima de tudo, se alguém te julga como um monstro, imagina-se como um monstro, essa persistência em viver. No momento ele estava na porta e ele ficou ouvindo um som que ele estava tocando, um amigo da irmã, que foi ele que menos julgava ele, mas depois as circunstâncias começou a julgar também. A persistência dele da vida. Eu acho que mesmo quando a gente se reconhece, entre aspas, como monstro, ou quando somos julgados como monstro, a persistência de continuar e não se aposentar, não aposentar no sentido do dinheiro, mas se auto-aposentar, você parar de viver. E quantos não são mortos mesmo em vida, ou são considerados monstros, aí, o que seria esse monstro? Mas a questão da essência, esse conflito existencial, totalmente problematizado, até se citou o Albert Camus, né, no livro do Processo, ele fala uma certa metamorfose. E com este livro, no caso do Processo, mas da época metamorfose, somos levados ao limite da consciência humana. Tudo nesta obra é verdadeiramente essencial. Acho que ele também tem um processo. E apesar de ser um livro curto e pequeno, mas uma imagem forte da essência do questionamento filosófico, enfim. Uma série de situações. Olha, eu posso ter a palavra depois? Obrigada. Sim, por favor. Olha, é o seguinte, eu acho fundamental, quando se aborda o problema da metamorfose, levar em consideração primeiro o conflito familiar, que era colossal. O velho pai, ele era um judeu tradicional, e o Kafka não acreditava em Deus. Não tinha nada a ver com religião. Ele achava... ele era, claro, descendente, ele era filho de pais judeus, mas isso não quer dizer nada, eles não tinham religião nenhuma. Né? Nós todos conhecemos milhares de judeus que eram ateus. E o fato é que ali, no caso, ele era mantido à margem da família por esse pai que era um homem forte, tinha uma voz possante, era um homem positivo, desses que vivem afirmando as coisas com muito vigor, e o Kafka era um homem que duvidava das próprias descobertas que ele fazia. Como todo sujeito que duvida dessas coisas, geralmente são os mais honestos, me parece que sim, porque duvidar é uma dificuldade muito grande. A gente geralmente quer afirmar coisas, eu sou isso, eu sou aquilo, o ego impõe essa coisa. Mas quando há essa procura, quando há esse interesse, a pessoa se mantém fragilizada diante dessas personalidades que se afirmam com uma figura paterna que, por ser paterna, já tinha autoridade demais ali na família. Então esse conflito é visível dentro, no caso do Kafka. Todos os livros dele. Esse outro que você está lendo também. Processo também. É uma injustiça cometida por alguém, ele não sabe, ele é culpado, condenado e vai para a morte, sem saber do que o acusam. Ele acusa de ser diferente, é o problema da singularidade, como ele diz aqui. Esse homem, que era um homem muito inteligente, Franz Kafka, numa casa onde havia um pai, uma mãe e uma menina e ajudantes, empregadas, as pessoas todas desaprovavam aquele sujeito que era do contra, porque punha em dúvida aquelas certezas religiosas do pai. Isso é um negócio assim, uma coisa terrível na vida de uma pessoa. Então essa miragem de se acordar transformado no inseto, não aconteceu com Kafka, aconteceu com o seu personagem. Ele fabricou um personagem que encarnava essa coisa absurda de nascer uma outra coisa, um animal, um bicho. Ele era tratado como um bicho pela família. Ele era um cara à margem da realidade, como o pai dizia na linguagem dele. Então ele estava excluído do convívio da família.
E ele produziu. Esse foi o único livro que ele permitiu divulgar. Nunca mais publicou nada. Pediu ao amigo dele, Max Brod, que queimasse todos os livros depois da morte dele. Max Brod não queimou nada, pelo contrário, ele editou os livros e divulgou. Ganhou com isso, mas divulgou. Nós ganhamos também, porque revelou esse sujeito notável, que era o Kafka, que escrevia uma linguagem assim burocrática, como se fosse um mero burocrata, mas era profundo, ele ia longe, ele ia atrás de todas as nossas dúvidas. Quem tem certezas não gosta do Kafka. Esse é um problema. Prezado Leopoldo, antes de mais nada, devo felicitá-lo pelo brilho com que se comportou ao trazer informações e um certo senso crítico da obra de Kafka. Eu queria apenas acrescentar nada em relação à conferência, porque não tenho capacidade para isso, mas eu queria acrescentar uma informação que pode ser útil às pessoas que estão aqui e que moram em São Paulo. É que Otto Maria Capô escreveu 3 artigos, Meus Encontros com Kafka, e relata, no mais empolgante, a história da edição do Processo de Kafka. O editor faliu e o Capô, que foi ao editor para cobrar qualquer direito autoral, Capô ficou envergonhado, porque enquanto não vinha o editor, ele pegou o livro que decretou a falência do editor e começou a ler. E achou uma novidade. Então, o que fez? Levou o livro para casa. Esse único exemplar, porque depois foi destruído toda a edição. Esse único exemplar do Processo Kafka veio por uma história mais complexa, que um dia a gente pode narrar, veio parar no Brasil com o Otto Maria Capô. E mais, eu me tornei muito amigo do Capô. Eu queria assinalar esse problema da amizade em relação ao Kafka. Kafka é um produto especial da história humana. Primeiro, pela grandeza da genialidade dele. E segundo, porque ele é maior do que as controvérsias do seu tempo. E assim, quando ele teve um fim tão trágico, toda a obra dele foi salva por uma amizade, um amigo. Portanto, é outra expressão da vida dele, ou da obra dele, a vinculação com o amigo. Não for esse amigo, nós não teríamos essa genialidade que é a obra do Kafka. Verdade. Portanto, depois disso, falecido Capô, naquela época, as universidades não estavam preparadas ainda, não havia verba, etc., para comprar bibliotecas particulares, etc. A viúva do Capô, cantora, a viúva do Dona Helena era minha amiga. Essa E também. me pediu que arranjasse uma forma de ela vender lá a biblioteca. Eu estabeleci vários contatos em
alguns estados, e aqui em São Paulo, justamente é que eu encontrei a possibilidade de essa preciosidade vir para a Biblioteca de São Paulo, da cidade de São Paulo. Pois bem, uma vez levantado o acervo, verificou-se que nesse acervo estava o volume do Processo de Kafka. Uma bibliotecônoma, na época, tinha uma noção diferente, cultural, de uma obra daquela importância, ou de uma obra, ou de um conjunto de obras daquela importância. Então fez o seguinte, ela seguiu a técnica de dividir a biblioteca, o que é crônica vai para crônica, o que é romance vai para romance, o que vai ensaio vai para rodar, o dicionário vai para dicionário, etc. Então, a biblioteca de Carpo desapareceu. Depois, mas tinha uma obra que era esse processo do Kafka, que, portanto, há uma seção especializada, obras raras. Foi encaminhado, é a única obra da Biblioteca do Carpo. Hoje, qualquer pessoa que quiser pode ir à Biblioteca Municipal da cidade de São Paulo e ver esse volume único existente. Eu já recebi até em outras ocasiões pessoas vindas da Europa interessadas em ver o processo naquela edição tão dramática para a vida de Kafka, de seus amigos, etc. Então, desse modo, fica avisado a todos aqui a possibilidade de, pelo menos, ter nos dedos, folhear essa obra extraordinária. Isso é só um recado perfeito e complemento à brilhante iniciativa do Luiz Carlos. Tá bom, obrigado a você. Muito bom. Por favor. Eu queria comentar um pouquinho do lado de vista do leitor, porque todas as explicações são fantásticas e aumentam a minha percepção. Mas eu também acho importante, em certo momento, o ponto de vista de leitor. Sim. Eu fui reler o Kafka para ver se eu encontrava a mesma sensação que eu encontrei quando eu o li adolescente. Porque, ao longo da vida, perdemos essa capacidade de sonhar, de imaginar e de entender que, assim como há princesas e castelos, há também insetos monstruosos dentro das casas. E a sensação de eu, adolescente, ler esse livro foi: oba, isso aqui eu estou entendendo. Porque todos nós, adolescentes, né, nos sentimos um pouco fora do que acontece à nossa volta. Lógico que isso é tornado mais pressante, dito por alguém cuja origem é um país de guerra, um país, portanto, com outras fruições que não a beleza de brincar na rua, coisa que você carrega consigo mesmo depois que você não está mais nesse ambiente. Minha adolescência foi passada no Brasil, mas essa origem de uma coisa mais dolorosa da vida que nasce numa atmosfera de guerra, que eu acho importante sempre falar disso, porque sou a última geração em contato com a guerra, né? Depois que eu e outros como eu morrermos, não há nenhuma ligação, nós somos ainda uns sobreviventes. Então, quando eu, adolescente, li Kafka, achei perfeitamente normal. É a sensação que eu tenho quando estou em casa,
porque a única coisa que eu posso ver é ser criticada, porque eu gostaria que fosse assim ou não assim, porque eu não queria, sei lá, tanta coisa que eu não compreendia, como ama o teu próximo como a ti mesmo, e a bomba que caía em cima e matava todo mundo, não fazia muito sentido para mim, né? O fato que as pessoas diziam uma coisa e faziam outra também não fazia muito sentido para mim. Mas, se a gente emitia uma dúvida, estava indo contra a lógica, contra a bondade, contra o pensamento de Deus, da igreja, dos pais, dos professores. Então, nós que pensávamos levemente diferente, como achar que a guerra é injusta e que não devia acontecer, éramos uns seres muito parecidos com o bicho repugnante. E, para mim, criança, ao ler isso, era muito lógico o cara, em certo momento, se transformar num inseto nojento, porque era como era olhado pelos outros, né? Acho que todos os que têm mais ou menos a minha idade, que, portanto, foram criados em uns sistemas mais severos, sabem que nossa infância foi um pouco calcada sobre essas coisas. Ninguém nos explicava o porquê. Mas a criança é curiosa, quer saber o porquê. Mas ninguém explicava isso. É assim porque é assim, né? Afinal, embora termos já passado pelo iluminismo, estávamos todos ainda na Idade Média, onde o rei pensa pelo meu corpo e a igreja pensa pela minha alma. Então, quando eu li isso aqui, para mim era muito normal. Embora eu não conhecendo Freud, embora eu não conhecendo nenhuma explicação como essas que eu ouço agora, ou que eu li ao longo do tempo, e então a vivência de quem o leu era uma vez muito simples, da capacidade de sonhar, é isso mesmo. É como eu me sinto muitas vezes, não só adolescente, mas adultos também, e agora velhos, né? As pessoas às vezes nos olham como uns insetinhos, né? Outro dia, na nossa reunião lá na USP, né, veio uma moça que está fazendo uma pesquisa sobre a terceira idade, ela queria pôr um questionário. Não se preocupe, é muito simplesinho. Se for simplesinho, não me interessa. Então, continuamos a ser olhados um pouco estranho, né? Onde você vai? Na Academia Paulista, tu acha? Não, eu não sou imortal. Eu sou mortal. Então, esse meu ponto de vista de leitura, eu acho que completa. E agora que eu reli adulta, para não dizer velha, mas enfim, ali eu disse, nossa, quanta intelectualidade, porque isso, aquilo outro. Falei, espera um pouco, mas quando eu li, eu não vi nada disso. Eu li a magia, a dor da magia que Kafka quis contar, né? A partir do momento que ele se sentiu um inseto, ele passou a agir como um inseto, foi rejeitado pela família e ele morreu de fome, porque a família não tinha a mínima ideia do que foi que ele precisava comer. De certo modo é isso. A minha dúvida é se o último respiro dele significa que ele estava morrendo ou voltando à sua forma normal. Porque a minha amiga aqui, que é bióloga, ao ler tudo, ela falou, é uma barata. Falei, por que é uma barata? Porque traduziram para o barata, para o besouro, o que quiser. Mas o autor nunca falou no nome do bicho. Nunca mencionou isso. Tem uma empregada que chama de rola-bosta, mas aí nós estamos na mão de tradutores, não sabemos exatamente o que é. Sim. É claro que ele não deu nome para o inseto. É um bicho estranho. Eu sempre me senti bicho estranho e acho que todos nós, em nossa vida, de criança ou de adulto, nós nos sentimos como bichos estranhos. Essa investigação, eu gostaria de prosseguir com outras pessoas também ouvindo. Estou fechando, juro que eu estou fechando. Ela me provou por A mais B que é uma barata, porque ela é bióloga, só podia ser assim. Então, a frase final, que diz que ele exalou o último respiro, ou a última venta, ou o último pelo nariz, e eu fico pensando, ele voltou a ser humano, mas é uma curiosidade de leitora só.
ele se enganou... Desculpe interromper. Eu acho que no caso aí da morte não há nenhuma novidade. Ele simplesmente morreu porque era uma expectativa da família, porque o narrador encarna a família no final. Depois da morte do inseto, alguém, que é um intérprete qualquer da história, não é mais o Samsa que está aqui falando, porque o Samsa morreu, é alguém invisível que conta como a família ficou alegre, feliz com a morte aquele objeto desagradável, aquele contestador profissional, aquele homem que apontava, digamos assim, a vulgaridade da família, a pobreza de imaginação daqueles velhos pais, que por serem pais, a gente não pode se cegar para a limitação deles, quer dizer, o fato de eles não se tornam invioláveis com isso, quer dizer, quando se faz a crítica disso. Eu acho que a morte do inseto, na metamorfose, é a libertação daqueles que permaneceram uma vida banal, aqueles que não fazem mais opção, aqueles que ainda estão pendurados na esperança de ser alguma coisa, de se autoafirmarem, etc. Quando o personagem, a história toda, nega isso do começo ao fim. Eu acho mesmo que o Kafka, em todas as obras dele, também nas outras obras do processo acontece isso. Primeiro, a injustiça que se comete. Mas não é injustiça que se comete contra um cidadão com direitos políticos, nada disso. Isso tudo é bobagem. Ele transcendeu tudo isso, ele antecipou tudo isso, ele foi adiante de tudo isso. Essa luta por direitos, etc., é verdadeira, é respeitável, etc., mas não é fundamental. O Kafka só tratava de coisas essenciais do homem, coisas realmente fundamentais do homem. E essa liberdade estranha que se sente quando morre alguém, do qual a gente se livra, porque era inoportuno, porque mostrava alguns problemas, mostrava as nossas limitações de habitué de certas ideias. É uma revolução que se faz, é um negócio que muda completamente. E o Kafka, em todas as obras dele, ele tem isso. O famoso livro dele, Carta ao Pai, é um livro notável. Ele escreveu esse livro e pediu à mãe que entregasse ao pai, porque a mãe disse, não podemos ferir. Seu pai é um homem de idade, respeitável, você não pode ser contestado assim. Ele ama você. E o Kafka não acreditava que amasse coisa nenhuma, ele não amava ninguém, aquele pai. Mas, de qualquer forma, ele não chegou a receber a carta, porque a mãe nunca entregou. Assim como todos os contos que ele escreveu eram, de certo modo, inspirados no pai, aquele grande tirano. E com a morte dele foi um alívio, aquele contestador dentro de casa. O começo do livro é muito interessante, que mostra que ele, Samsa, Gregor Samsa, ele não se surpreendeu com o fato de acordar transformado num inseto, com as patinhas se movendo, entende? Ele com dificuldade de se locomover na cama, porque ele tinha uma coraça nas costas, como um besouro tem. E ele não se surpreendeu nem um pouco. Ele é natural. Eu anotei até citações que ele faz. Ele pensou em outras coisas, pensou no gerente, ele achou absolutamente natural que ele tivesse acordado e transformado num inseto gigante. Isso significa que ele estava se convertendo a uma coisa, a uma opinião de outros. Ele era um inseto moral, não era um inseto físico. Esse inseto nunca foi físico. Mesmo quando a irmã, Gretel, se não me engano, e ela tem uma certa náusea dele, quando chega no quarto e aborda e sente a repugnância dele, ela tem a repugnância das ideias dele, dos descuidos dele. Era um sujeito descuidado com a vida, era diferente daquela coisa do alemão, velho alemão ali correto, limpo, arrumado. Não, ele era fora dessa coisa. Era completamente fora, era um homem desagradável na família. Ele era realmente um monstro na família. Para a família era um monstro, compreende-se, sendo a família como era. Diga, por favor. Mas até ele acordar, né, transformado, ele tinha sido um filho que atendia, que sustentava a família, né, que preenchia...
os requisitos de um bom filho, né? É o verdade. pai deixou de trabalhar, ele estava endividado. É verdade. E era o Gregor que... Isso a gente só sabe retrospectivamente, porque a narrativa começa ele já transformado em inseto. Agora, ele, na verdade, a gente sabe que ele era uma pessoa que sustentava a família até então. Ele assumiu essa coisa de inseto. Já que eu sou um inseto, já que eu sou uma figura desagradável, um monstro inexpressivo, eu vou me comportar como um monstro. E, portanto, não passo mais a sustentar essa família. Porque ele trazia dinheiro para a família. Punha na mesa o dinheiro. Eu vi no Carta ao Pai, ele conta como ele colocava dinheiro em cima da mesa e a família pegava avidamente e gastava nas coisas, porque não tinha mais quem sustentasse aquela gente. Ele se serviu disso muito tempo. Apesar disso, ele era criticado. Na verdade, o livro começa ele acordando. É patética. O início do livro, nunca houve um livro com um início assim tão patético, estranho. De repente, um sujeito normal, ele acorda transformado em inseto, com as patinhas, como ele descreve, a coraça, etc. Mas está raciocinando como um homem, o tempo todo. Ele está preocupado em não ser visto pelos outros, porque tem vergonha da situação dele. O gerente vai lá na casa dele, de manhã, bate a porta e entra e começa a falar através da porta com ele, com o inseto. E ele responde, não, estou bem, eu vou sair já. Só que não podia sair, não queria chocar as pessoas, porque ele era um homem já execrado pela família. Ele se convenceu de que era um monstro. Foi um trabalho de convencimento. O Ricardo quer falar. Ricardo, por favor. Posso fazer, com licença, posso fazer só um aditamento ao que essa senhora falou? Eu prometo ser bastante rápido e falar sobre uma coisa que me parece pelo menos interessante, porque eu fiquei muito curioso a respeito da forma que ele teria adquirido. Então, é muito falado que ele virou uma barata, mas ele não escreve uma única frase, nenhuma palavra sobre isso. Exatamente. Bem, então, eu fiz o seguinte, eu procurei na internet filmes que se referissem à metamorfose. Porque, como disse o Mafra recentemente, o cinema é aquilo que está mais perto da literatura, porque materializa as coisas. Mais ou menos. Então, mais ou menos. Deforma um bocado. Então, eu vi 2 filmes. Num deles, ele não se transforma num inseto, ele adquire a gesticulação e o jeito de um inseto. É um rapaz assim, moço, bem apessoado, que está de pijama, então ele vira de costas e aquelas patinhas que o livro fala são os dedos dele, da mão e do pé. Exatamente. Então fica o tempo inteirinho assim, quer dizer, é um ser humano que não muda de configuração. Mas o mais interessante ainda, esse filme é um filme russo, mas o outro, e eu vi uns pedaços do filme seguinte. Nesse outro, ele sequer aparece como inseto. O inseto é a câmara. E eles se dirigem sempre à câmara. E não se vê nunca o herói transformado em coisa nenhuma. Claro que a gente sabe porque eles falam isso. Mas achei muito interessante essas configurações que fizeram. Era isso que eu queria dizer. Perfeito. Só uma observação sobre o cinema. Eu nunca na vida assisti um filme de uma grande obra literária que me satisfizesse, ou que igualasse qualquer coisa à obra. Foi sempre uma sensação de modificação. William Faulkner, que eu sempre adorei como autor, eu assisti 3 filmes. William Faulkner não era William Faulkner, absolutamente não era. Bom, essa questão a leitura, quando eu leio, você começou a tua palestra falando uma coisa que eu acho perfeita, que o livro trata de um enigma, né?
deve ser lido sob o ponto de vista de um enigma. Eu acho até que talvez seja mais de um enigma. O livro tem alguns enigmas, né? E eu gosto de pensar nesses enigmas do ponto de vista de como que a gente deve ler o livro, né? Uma leitura que eu faço do livro, que eu gosto de fazer, que eu acho que é uma leitura que é uma das que mais me satisfaz, é aquela em que eu olho o livro como uma crítica à sociedade, né? Onde as pessoas têm singularidades tão pesadas que você perder essas singularidades, às vezes não é um drama tão grande. A morte do inseto é quase que um alívio, é uma coisa que a gente quase que torce para que aquele inseto morra, né? Mas o livro é uma crítica à sociedade. Uma outra leitura que a gente pode fazer, e que essa leitura talvez eu não ache tão justa, é uma leitura que a gente pode fazer olhando para o livro como uma metáfora da existência do próprio Kafka, né? E aí eu não acho tão justa no sentido assim, no sentido de que eu saio da ficção, né, e eu faço uma leitura mais psicologizante, né? Eu preciso olhar para o que acontece sob o ponto de vista psicológico. E aí talvez não seja tão justo com o Kafka, embora também seja mais uma leitura, né? Então, o que eu queria saber é isso, se você concorda com pelo menos essas duas leituras. Eu concordo, sim. Agora, tal coisa é multifário, uma coisa muito variada. A gente pode criar 10, 20 hipóteses em torno do personagem. O livro ele é uma abertura, como eu disse ali. Agora, o fundamental da coisa é a gente investigar, como se faz na literatura policial, investigar como um detetive, ver sintomas, sinais, etc., e descobrindo. E, sem dúvida nenhuma, algumas coisas a gente não pode fugir. O Kafka não é uma metáfora propriamente, porque ele estava preocupado com o pai. Ele estava queixoso do pai. Esse livro ele permitiu que fosse divulgado quando ele ainda era moço. Foi um dos primeiros livros que ele escreveu. O resto ele não deixou mais sair publicado. Tinha medo de ser reprovado, de acharem loucura o que ele estava escrevendo. E para muita gente parecia mesmo loucura. Mas ele na verdade, fugiu essa responsabilidade, essa coisa. A vida praticamente toda. Mas ele tinha coragem de ser o que era, continuar sendo o que era. A gente vê que a vida dele era muito diferente do Samsa. O Gregor Samsa tinha uma biografia diferente do Franz Kafka, bem diferente. A personalidade, inclusive, era diferente. O Kafka, na verdade, não era aquele homem soturno do Samsa. Teve noivo 4 vezes, ele teve várias amantes. Ele teve uma vida comum que um rapaz da idade dele gostaria de ter. E digo mais do que era comum na Alemanha, na cidade daquela, Praga daquela época. Era muito mais conservador. Ele era um sujeito voraz, essa questão de relação com mulheres, etc. Sempre foi. Não era um homem bonito, mas ele tinha uma linguagem muito fluida, muito agradável. Ele seduzia pela simplicidade dele, ao mesmo tempo pela maneira como ele construía as palavras. Então ele teve uma vida assim bem mundana também. E ele nunca pensou em suicídio, Kafka, nunca pensou. Embora o Camus tenha dito que ele era um tipo suicida, tenha insinuado isso, eu nunca acreditei nisso. Eu reli várias coisas dele e nunca encontrei nada parecido. A pessoa que tem aquela desilusão fundamental, que nada presta, que nada é bom, e fica negando as coisas até achar que é uma solução, eliminar. Não tinha nada a ver com isso. O próprio Camus não era assim, né? Mas ele falava muito na ideia do suicídio como única coisa realmente filosófica, suicídio. Mas ele não era a favor do suicídio, Camus.
O Kafka nunca foi também, nem fala nisso, nem cogitava disso. Na época seria muito ousadia falar disso, seria uma coisa obscena quase. Mas ele tinha uma vida de homem comum, Kafka. Uma coisa engraçada, ele namorou uma moça e ela estava apaixonada por ele, queria casar com ele e forçou um pouco essa coisa do casamento. Ele escreveu uma carta para ela dizendo que ele não queria fazer ela infeliz, porque fatalmente ele seria fonte de infelicidade para ela, porque ele era centrado numa outra coisa. Ela pensou alguma outra mulher? Não, outra coisa, era literatura. Mania de escrever e achar que ia publicar. E ele seguiu nessa coisa. A moça não aceitou. E voltou a escrever para ele. Não, você está sendo modesto. Ele então escreveu para o pai da moça, mandou uma carta, pedindo ao pai para interceder junto à filha para que ela desistisse do casamento com ele, Kafka. E o pai conseguiu. Conseguiu, naturalmente impôs isso. Né? O fato é que não dispensou mais em casamento. Gostaria de pedir alguma consideração adicional sobre alguns aspectos da sua exposição em relação à trajetória da vida do autor e à trajetória do personagem, quando se fala em dúvidas e afirmações e o vazio que existia nele. São citações muitíssimo breves. No começo ele diz assim: seria simples se alguém viesse ajudá-lo. O autor alguma vez pediu ajuda? Ele pelo menos se expressa que ele gostaria de ter ajuda. E logo em seguida ele diz assim: deveria mesmo chamar por socorro? Ele se questiona se ele deveria ou não. Essa falta de reconhecimento no meio, de pertencimento, né, de identidade. E mais adiante ele fala sobre, acho que talvez algum momento da vida dele, que diz assim: será que agora eu tenho menos sensibilidade? E finalmente ele diz adiante: dificilmente o surpreenderia o fato de que nos últimos tempos levava os outros tão pouco em conta. Eu gostaria de ouvir as suas considerações sobre essas questões. Breve. Olha, eu acho que a leitura minuciosa do livro traz uma porção de questões interessantes. Só que a gente não sabe se é o personagem ou se é o autor. É bem parecido, mas a gente não sabe distinguir. A gente tem vontade de distinguir, porque, como eu disse, ele teve uma vida diferente do Samsa, o Franz Kafka. Diferente. Parecida, mas diferente. Ele situou-se numa época em que ele estava em oposição ao pai. Ele ainda era relativamente jovem quando ele escreveu esse livro, Metamorfose. Ele morreu com 40 e poucos anos, ele escreveu isso com 20 anos. E nunca mais permitiu que publicasse livro nenhum, porque tinha medo das críticas, ele não gostava que desaprovasse o que ele escrevia. Era sensível, não quis. E depois mandou queimar. O amigo Max Brod não obedeceu, não queimou. Agora, ele tem humanidades fantásticas. Eu fiz aqui uma relação que eu achei que era uma coisa muito minuciosa e seria muito penosa. Por exemplo, eu mostro as contradições aqui. Eu fiz uma espécie de roteiro em que ele diz, por exemplo, certa manhã, o que aconteceu comigo? Logo no começo, ele olha para o corpo dele e diz, o que aconteceu comigo? A gente tem a impressão que ele se via como um inseto. Mas logo em seguida ele diz, não, eu vou me arrumar, eu vou sair, vou levar a vida normal e vou para a empresa trabalhar. Como? Você está perguntando o que aconteceu com ele? Porque ele está planejando sair, botar uma gravata e ir para o trabalho. Não bate bem. Então ele era as duas coisas. Ele é muito contraditório, muito contrastante toda a coisa dele. Ele tem humanidade, ele quer mostrar que havia dois lados. O autor querendo mostrar que havia dois lados no personagem criado por ele. Que era o personagem sensível, homem como nós, ser humano como nós, e ao mesmo tempo era aquele bicho. Era uma barata, um inseto enorme, da dimensão de um homem, que devia ser uma ideia apavorante, um inseto daquele, um besouro daquele tamanho, se movendo. E quando o pai o viu, o pai deu um grito, a primeira vez que o pai o viu de corpo inteiro, o pai deu um grito de horror. Mas isso é uma fantasia dele.
Quer dizer, não se sabe se isso daí... Porque isso não ocorreu, isso faz parte da ficção. Era o pai que desaprovava. O pai gritava de horror das ideias, ideologias, coisas que ele trazia à mesa do jantar, ou café da manhã. O pai exigia a presença dele no café da manhã e no jantar, e cobrava, discutia, e queria uma espécie de paridade com as ideias do pai, como muito pai daquela época. Achava um desaforo pensar o contrário. Uma coisa engraçada, outra coisa interessante que eu acho do Kafka é que ele faz um alerta para uma coisa que estava surgindo na Alemanha naquela época, era o nazismo. É um certo rigor excessivo com as coisas. Ou é branco ou é preto. Fique bem claro qual é a diferença. Então eu passo a tratar as pessoas de acordo com a cor da pele. Coisa desse tipo. Havia muito isso. Ele morreu em 24. O nazismo começou em 20, germinar. Mas os grandes líderes, Hitler, etc., surgiram depois da morte do Kafka, pouco depois. Mas foi uma época de grandes contemporâneos. Freud era contemporâneo do Kafka. E ele fez uma gozação a respeito da psicanálise. Ele não acreditava em psicanálise, mas já havia esboçado toda a psicanálise. Foi em 1901 que o Freud esboçou todo o princípio da psicanálise. E ele era muito bem informado, ele lia jornais, revistas, e ele não aceitava aquilo. Ele fez uma espécie de brincadeira com aquilo. Lisboa, mas coincidência ou não, a Metamorfose ela foi escrita em 1912, mas publicada em 1915. É verdade. E o inseto morreu de fome, e o Kafka, na vida real, ele morreu de fome também por problemas do pulmão, não conseguia enxergar alimento, não tinha essa tecnologia na época. Ele acabou, então, morrendo de inanição, de fome também. Né? Também. Agora, eu aí separei as duas coisas. É o Kafka, que eu estava falando, o Kafka, que foi precursor do nazismo, mas sempre contra, e a Metamorfose, que foi muito anterior, e ficou limitada apenas àquela impressão do animal, e era só conflito paterno, não tinha uma visão de mundo. Nessa época ele não tinha uma visão. Lisboa, deixa eu intervir um pouquinho aqui. Vamos tentar, ver se concorda comigo, vamos tentar uma outra interpretação do livro. Esse livro é uma metáfora, todo livro é uma metáfora. Não metáfora do Kafka como homem, mas metáfora da condição humana. Então, o inseto, o Gregório Samsa acorda e nota um inseto. Esse inseto é um inseto que não existe só no Gregório, existe em toda a humanidade. Cada homem é um inseto. Agora, coube a Gregório descobrir essa verdade, a verdade da condição humana. Todos nós somos insignificantes, a humanidade é insignificante, tudo prova isso. Então esse inseto é uma metáfora de nossa insignificância. Nós somos o quê? Nós somos produtos da natureza, que nascemos, vivemos, sofremos, espalhamos o nosso sangue, o nosso suor e morremos. E por quê? Que inseto é esse aí? Todos nós somos esse inseto. Gregório descobriu isso, por isso ele incomoda. Agora, uma grande dicotomia que serve para a gente estudar, explorar várias condições, várias vertentes do pensamento humano, da filosofia, da cultura. A grande dicotomia, a grande divisão é a natureza de um lado e a natureza humana de outro. Eu estava conversando com você lá na sala do café e eu estava querendo fazer uma entrevista com você para saber o que significa, se você admite a natureza humana. Existe mesmo a natureza humana? Ou existe só a natureza? A pergunta tem sentido, porque no tempo de Camus, de Sartre, negava-se a natureza humana. Só há a natureza física, natureza humana não. E o que é essa natureza humana? A natureza humana são as condições sociais, a família, o pai existente, o filho que não quer fazer nada, o filho contestador. A natureza humana
está na sociedade. O homem criou a cultura. Um leão, por mais bonito que seja, não tem a sua cultura. Mas o homem, com todas as suas deficiências, toda a sua diversidade, ele cria a cultura, ele cria a natureza humana e cria as suas próprias ferramentas de opressão. Gregório, naquele dia, tem noção disso, nota o inseto que nós somos, mas o inseto mais próximo dele é ele mesmo. Não é isso mesmo? É um inseto que ele vê. E ele percorre lá o seu espaço, né, exibindo o inseto que ele é. A contestação. Os outros não percebem, os outros não querem saber disso. O pai não quer saber de nada, nem os outros que estão ao redor dele. Mas ele tem noção da terrível condição humana. Eu acho que o livro é isso. Uma metáfora sobre a descoberta da condição humana, que não somos nada, mas fazemos de conta que somos alguma coisa. Cremos, tentamos orientar a nossa vida, mas no fundo, não conseguimos. E por isso, todos concordamos que Kafka, né, ele é um grande escritor. Né? Um escritor que toca a essência humana. Poucos chegam até aí. Em geral, os escritores fazem relatos de uma coisa, de outra. Ele não faz relato. Nós conversamos lá sobre o estilo dele de escrivão, o escrivão do absurdo. Né? O escrivão do absurdo. Falamos sobre isso. Então, o que você acha dessa interpretação? Eu acho que é outra interpretação possível. Das 1000 interpretações possíveis, eu acho que essa também é considerável, deve ser levada em consideração. Agora, a gente pode desenvolver 1000 teses a respeito. Você viu que em matéria, eu citei ali 800 e tantas teses a respeito desse mesmo livro, foi escrita, impressa e admitida e arquivada. Isso existe, pertence ao patrimônio da humanidade, essas interpretações todas. E eu fiz uma opção, uma aproximada de uma coisa. Acho que o conflito familiar foi fundamental para ele. Acho que isso daí também, as considerações que você fez, se ajustam também a isso, mas não somente a isso. E principalmente o fato de que ele tinha um ego bem dilatado, intelectual, aquela coisa forte, muito forte nele, e ele tinha sido pisado pela pessoa que ele mais admirava, que era o pai. E isso é comum em algumas famílias, mas hoje é menos comum. Mas eu me lembro, eu tenho bastante idade para lembrar que eu tive colegas que sofriam muito por causa da opinião do pai, principalmente do pai. A mãe geralmente é uma figura de segundo plano, o que eu acho absurdo. Né? Pena que ela não possa ocupar o primeiro plano, trazer a doçura, aquelas características todas. Mas havia esse problema. Pessoas esmagadas pelo pai. Então era um ódio comum. O Freud desenvolveu muito isso durante muito tempo. Né? Eu citei até aqui. Ele fazia um estudo da relação familiar, na relação filho e mãe, complexo de Édipo, e filho e pai, dominação e ódio familiar. O pai se sentindo desbancar para um garoto que vai crescendo e começa a dizer coisas mais brilhantes do que ele diz. E ele passa a ser um quadradão, e o garotão passa a ser o gênio da família. E ele não aceita isso. É muito complexo essa coisa. Pode ser, a variedade é colossal. Agora, eu acho que aí no caso, se a gente se ativer apenas a esse livro, a gente terá um certos limites na escolha do simbolismo dele. Certos limites, quer dizer, não sei, ou por outra, não pode se limitar a uma coisa, uma visão só. Tem de aceitar mais de uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Pois não. Certos escritores, certas situações na vida ficam marcadas. Certas expressões, certas situações na vida ficam marcadas como agentes de comunicação.
Então a pessoa não tem como descrever uma determinada situação, diz, mas é uma situação bem feliniana. Ou então diz, é o tipo da situação hitchcockiana. Outra que existe, e eu queria saber como você definiria, e essa é uma situação puramente kafkiana. O que seria uma situação puramente kafkiana para você? Olha, isso foi uma adoção brasileira bem interessante. No Brasil, que é um país que 90% das pessoas, ou 99%, nunca tinha lido Kafka, falava-se muito com situação kafkiana. A gente via pessoas que nunca pegaram num livro, diziam, esse negócio que você está me contando é kafkiano. Só. Se perguntasse ele, o que você está dizendo, ele não sabia explicar. Caiu na simpatia do povo essa expressão. Na Europa não existiu isso. Engraçado, em inglês é difícil encontrar o kafkiano, é raro. Mas no Brasil era muito comum e foi muito precoce. Não é a situação do absurdo? Referente ao absurdo, realmente, e não só absurdo, à obscuridade, ao sinistro, ao sombrio. O sombrio. Como? Sem saída. Sem saída. Kafkiano é também sem saída. Mas é muito sombrio a coisa, é complexo, sombrio. Quando alguém está querendo explicar uma coisa, não chega, você está muito kafkiano hoje. Obscuro. Né? Sugere indefinição. Portanto, não há respeitabilidade em relação a uma pessoa kafkiana. A situação kafkiana, né? Semelhante a uma porta muito fechada, uma porta resistente, difícil de abrir, mas se abre para um labirinto, pior ainda. Não, se abre e tem um inseto lá atrás. No mínimo. Verdade. Depois de todas essas considerações mais do que brilhantes, eu até fiquei na dúvida se falo ou não falo. Porque eu sou de uma praia, vamos dizer assim, completamente diferente. Eu já li essa Metamorfose várias vezes, a primeira que eu, ultimamente, não tem nem data de publicação, de tão velha que é, mas todas elas em conteúdo, o resumo é o mesmo. Então, cada um lê o livro de acordo com a sua formação. Independente de tudo isso que foi discutido, que não resta dúvida é a metáfora, é toda essa explicação, eu não consegui ler esse livro sem me desligar da minha parte biológica. Eu sou uma bióloga, então eu senti e compreendi como o Sansa se sentia, conhecendo a morfologia e a fisiologia de um inseto. Alguém de vocês conhece a fisiologia de um inseto? Não. Eu trouxe aqui depois umas imagens para vocês se divertirem. Eu consegui listar, acho que mais de 20 itens durante a leitura que me deram elementos para garantir que se trata de uma barata. Existem outras interpretações, de besouro, etc., mas não. E uma delas aqui que é fundamental. Aquela corrida da barata, do Sansa, em que o pai corre atrás dele com a bota, é a típica corrida que a gente faz quando encontra uma barata em casa. Ela corre, ela fica pelos cantos, ela procura embaixo dos móveis. Então, a lista que eu tenho aqui, que eu fiz, eu posso garantir biologicamente que é, sim, uma barata. Ela está sim uma barata. E o sentimento eu compreendi de uma maneira diferente, porque eu conhecia a anatomia. Quando ele se sentia que ele não conseguia se mexer porque o abdômen era pesado, é porque o abdômen da barata é muito mais recheado de coisas do que de movimentos, etc. As patinhas e as perninhas são 6 pernas articuladas que ele tinha que administrar. Quando ele tinha que comer, ele tem mandíbulas e maxilas. Ele tem que segurar com a maxila, com a mandíbula e mastigar. Tudo isso, eu não consegui me despregar disso. Então, eu vi o livro, além de tudo isso, porque eu já tinha lido várias vezes, várias interpretações, eu vi o livro de uma maneira biológica completamente. E se vocês conseguirem compreender um pouco como é a morfologia de um inseto, vocês vão ver outro aspecto. Porque como ele se sente
de acordo com a forma que realmente ele estava vivendo, que era fisicamente de um. E aquela última frase que hoje nós estávamos discutindo, eu acho que pode ser uma coisa que pode ficar em suspenso. Porque a última frase, nas várias traduções que eu encontrei, uma falava em venta, outra falava em narina, que é um órgão tipicamente humano. Baratas e insetos não respiram dessa maneira, respiram por uma porção de buraquinhos ao longo do corpo. Então, quem sabe uma interpretação que ele estivesse voltando à sua forma humana é uma coisa a ser discutida ou não, mas pode ser deixada em suspensa. Então, é uma coisa diferente. Eu não sei se eu estou sendo irreverente. Não, eu não vou repetir tudo aquilo que eu ouvi, que tudo é válido, cada um tem o seu ponto de vista e é coisa para cada um receber e ter o seu próprio. A senhora sabe, há uma passagem em que o pai, querendo ferir o filho, já quase na parte final do livro, ele atira uma maçã sobre o inseto e fere o lado do inseto. Olha, se a gente atirar uma maçã sobre uma barata, a gente mata a barata, se acertar. Porque ocupa quase o corpo inteiro da barata. Ele não chega a matar, porque a barata é o bicho mais resistente que tem. Bom, mas aí é o seguinte, ele ficou ferido do lado e fala nisso. E ele disse que esse ferimento meu ainda me incomoda. Foi aquela maçã que meu pai atirou em mim. Quer dizer, uma maçã dá a ideia de um corpo enorme, né? Não, e a tradução de Dorieri diz, inclusive, que ele carrega essa maçã. Ficou colada no corpo. Ficou presa no corpo. Eu acredito que esse inseto, assim como a metamorfose, é uma criação totalmente fictícia. É uma metáfora. Só que a gente entende melhor essa metáfora se conhecer a anatomia e a fisiologia. Eu sentia o que ele sentia, vamos dizer assim, porque eu conhecia mais isso. Agora, eu gostaria de dizer Desculpe, porque eu não sou literata, eu não sou bióloga, e ao longo do tempo eu li muito menos, porque eu me dediquei mais à minha parte, e agora... Mas é muito interessante a sua observação. Agora, eu acho que no caso aí, sem dúvida nenhuma, é uma metáfora. Quer dizer, o inseto, quando se diz mesmo inseto, é uma pessoa insignificante. E na briga de rua, você é um inseto, você não significa nada na minha vida, briga de... Então, o inseto realmente é isso. E há outras significações para bem. Essa ideia do Luftmensch, que é a palavra de Yiddish, que o pai chamava, você toda hora ele chamava você, em outras, na carta ao pai, o pai apontava o dedo para ele e dizia, você é um Luftmensch, quer dizer, um homem aéreo, sujeito despregado da realidade. Karl Marx usou isso para indicar a pessoa que não tinha preocupações sociais, era um alienado. Essa palavra surgiu muito depois, mas o Luftmensch é alienado apenas. Então, é uma série de coisas, conclusões que a gente pode tirar. Honestamente, eu penso, talvez esteja errado, que o importante na história é sentir, não exatamente esses detalhes, mas sim o que o autor quis dizer ali da mensagem toda. A procura da verdade, a procura da realidade, ele abriu mão daquilo. Ele era preocupado com isso, ele não tinha religião. O pai era judeu religioso, ele era ateu. Ele dizia, eu sou ateu em casa. Isso era uma bofetada nos pais. Então, esse homem esquisito, que não acreditava naquele ser que os pais acreditavam, era uma coisa, um tiro na cabeça deles, era uma ofensa, uma coisa grave. Então, isso é natural que eles quisessem até ficar livre daquele inseto. O cara era pesado. Então, eu acho que isso tem força na história da família. Quando a família saiu, a história do alívio, uma coisa impressionante. Simplesmente o Samsa para de narrar o livro. O livro começa narrado quando ele acordou, etc., mas depois o Samsa fala, quando eu fiz isso, fiz aquilo, passa para a primeira pessoa, depois volta novamente. Mas, na verdade, ele abandona a narrativa quando ele morre. Quando o inseto morre,
ele começa a descrever, é um autor invisível, personagem que não está ali no livro até então. Isso é considerado até uma falha literária, porque não houve aviso, não houve comunicação, simplesmente ele começa a narrar de outro modo, na última terça parte do livro. E ele então diz que a coisa é simplesmente factível, possível. Tudo é aceito. É a narrativa dele. Pois não. Uma tradução do Torre Guimarães. Que é muito interessante. E tem uma segunda parte aqui, um artista da fome, que é um pequeno libreto também, gráfico, né? E que tem uma grande similaridade com a própria Metamorfose. Que também é a história de um faquir que no final morre e termina mais ou menos como a Metamorfose. É só uma observação essa. É verdade. É quase uma ideia fixa do Kafka. Algumas coisas dele ele repete muita coisa. Sim, por favor. É interessante, professor Luiz Carlos, em primeiro lugar, muito obrigada pela belíssima exposição sobre Kafka e também aos companheiros que interviram e apresentaram muito. O que me chamou muita atenção é exatamente a perícia de Kafka ao tratar da metamorfose. Porque desde o vídeo, na metamorfose realmente acontece quando ela carrega consigo algum elemento do original. E o inseto vai carregar consigo o elemento do original, que é a mente humana. Isso é uma perícia incrível de um escritor tão jovem que publica uma obra dessa aos 20 anos. É só um comentário. É verdade. Embora seja natural que quando se diz que um homem se transformou em alguma outra coisa, a gente tende a adicionar essa outra coisa à habilidade humana de transmitir essa mensagem. É quase inevitável. Então, é o lado humano dele, o escritor, que está fazendo a narração, acordado como todos nós, lúcido, e ao mesmo tempo é um outro ser, é um bicho, um animal. Podia ter sido uma fera ou alguma coisa assim. Eu acho que é isso aí. Manfred, eu juro que é rapidinho, uma coisa bem sucinta, antes de ser sério. Todas as explanações foram maravilhosas, parabéns, Lisboa, pelas palavras. Mas sabe o que eu questionei agora que a vovó Cida falou? Até pelo ponto, eu sei que a metáfora, a gente entende isso, mas a barata, até no popular, é o bicho asqueroso, ninguém tem medo do besouro, mas a barata tem aquela asquerosidade. E a barata é um bicho totalmente pré-histórico, né? No tempo do dinossauro, inclusive. E se jogasse uma bomba atômica na Terra, afetaria a Terra, o Sistema Solar, parte da galáxia, mas as baratas continuariam vivendo, não seria isso? Eu acho que a morte do inseto, seja depois transformar metaforicamente uma vida humana, ou a morte do inseto e acabou, de qualquer jeito seria a morte do inseto, né? Que a metamorfose estaria modificada ou seja morta. E É que o inseto não morre muito fácil. O inseto é um bicho que mais resiste na face da Terra. Então, era muito fácil ele morrer fácil. Entender essa morte fácil dele, a mim não satisfaz. E a questão de pensar em outra. O nome qual é? Periplaneta americano? Qual é o nome da barata técnica? Como? Qual é o nome da barata? Nome científico. Nome científico de barata. O nome científico da barata orientalis. Barata orientalis. Pensei que fosse. E a mesma coisa da questão do próprio Kafka, né? O inseto não, morreu. Ele não fala nunca em barata. Mas não, ele não fala, mas eu entendi perfeitamente os seus fatos sobre a barata. E engraçado que assim, a mesma coisa o artista como um todo. O Kafka morreu, o inseto Kafka, o ser humano Kafka, como o Marco falou, todos nós somos um inseto dentro de nós mesmos. O inseto Kafka morreu, mas a obra continuou. Talvez a barata, metaforicamente, vendo por esse lado, nós morreríamos no planeta, mas as baratas continuariam no planeta. Pois é. Eu na minha interpretação, eu troco o inseto pela insignificância humana. Não é? Então, isso seria a condição humana. Lisboa, nós estamos terminando. A sua palestra é magnífica, cheia de lucidez. Eu gostaria que você repetisse, que você voltasse aqui no nosso clube de leitura e comentasse um livro de Dostoiévski, O Homem do Subsolo. Não é? Ótimo. Nesse livro, é um pequeno, é uma novela, não é? E nesse livro
também o narrador se considera um inseto, né? Também se considera, na minha tradução, na tradução a que eu recorri, vou ver o russo no original, a tradução portuguesa, eu tenho várias traduções portuguesas, numa delas, na página 41, o narrador fala que se sente um inseto, né? E é um romance importante. Gostaria de saber que tipo de comentário você faria a respeito desse livro, que eu tenho certeza que será brilhante e inteligente. Bom, você quer acrescentar alguma coisa à sua palestra? Não, apenas isso. Eu trouxe aqui um roteiro da Metamorfose, que não teria, eu sabia que não teríamos tempo de fazer isso, em que eu menciono a página e comento cada página. Mas isso, como? No microfone. Eu comento, eu fiz aqui um roteiro da Metamorfose, em que eu indico cada página, algumas páginas e frases dele, do autor, mostrando determinadas tendências e provando alguns aspectos da metáfora ou não disso. Mas eu sabia que não íamos ter tempo disso. Porque você pode deixar isso conosco. Eu vou deixar aqui. Posso enviar sim para vocês. Posso sim. A senhora queria dizer alguma coisa? Sim. Então nós estamos encerrando essa sessão. Eu tenho uns comentários a fazer. Palmas a Lisboa. Obrigado. Agradecemos a sua presença por essa brilhante explanação e leitura e análise que você fez do livro. E agradecemos a presença de todos e comunicamos que na outra quinta-feira, última quinta-feira do próximo mês, teremos novamente um encontro aqui e contamos com vocês todos. Muito obrigada e obrigada especialmente ao nosso palestrante.